Devocionais, a Bíblia toda em um ano. Hoje, Números, capítulos 25 a 27. Logo após o povo de Israel ser protegido pelo Senhor, que impediu que Balaão amaldiçoasse seu povo e, na verdade, o abençoasse, nós vemos um episódio triste da relação entre Israel e os Moabitas. Balaque, o rei dos Moabitas, havia tentado amaldiçoar Israel, porém não teve sucesso nisso. Mas agora o próprio povo de Israel se corrompe, passa a se prostituir com as filhas dos Moabitas e são levados aos sacrifícios feitos aos deuses de Moabe. E então o Senhor se enfurece contra o seu povo. O Senhor ordena a Moisés que enforque todos os chefes de famílias diante de todo o povo ao ar livre. Neste momento, Finéias, o filho de Eleazar, o neto de Arão, se levanta na congregação e vê que um homem de Israel estava entrando em sua tenda com uma mulher midianita. E ele então, tomado pelo zelo do Senhor, atravessa esse homem e essa mulher com uma lança, e assim faz com que a praga de Deus sobre Israel cessasse. Neste episódio, 24.000 pessoas morreram. Finéias, porém, recebe uma aliança de paz. O Senhor diz que a sua descendência teria um sacerdócio perpétuo, porque ele teve zelo por Deus e fez expiação, realizou o pagamento pelo pecado em favor do povo. O capítulo 26 mostra os detalhes, os números, novamente, do último censo feito por Moisés nesse livro. O livro de Números começou com o censo daqueles que estavam ao pé do Monte Sinai. Após o cumprimento de um ano da saída do Egito, no segundo ano da saída do Egito, Moisés levanta um censo e agora conta o povo novamente, mostrando que toda aquela geração havia morrido. Os pais que haviam saído do Egito morreram no caminho por não crerem em Deus. E agora é apresentado o censo dos filhos, aqueles que herdariam a terra prometida. Por isso, logo em seguida é apresentada a lei a respeito da divisão da terra, bem como o censo dos levitas, e o capítulo 27 mostra a história das filhas de Zelofeade, um homem que havia saído do Egito, mas que não teve filhos nesse caminho. E então, o Senhor ordena que as suas terras, que a terra que pertenceria a Zelofeade, que morreu no deserto, ficasse para suas filhas, fosse agora herdado pelas filhas. A segunda metade do capítulo 27 narra a morte de Moisés, a preparação para a morte de Moisés. Na verdade, Moisés ainda terá muita participação na história, não somente até a conclusão de Números, mas ao longo de todo o livro de Deuteronômio, Moisés vai aparecer na história a fim de revelar a vontade de Deus, de continuar promulgando a lei, mas aqui já há um prenúncio da morte de Moisés. E por isso também há o anúncio de que Josué será o sucessor, será aquele que dará sequência ao trabalho feito por Moisés e conduzirá o povo à conquista da terra prometida. Essas passagens foram escritas a fim de demonstrar a rebeldia do povo de Israel e também servir de ilustração para a geração futura sobre a consequência do pecado. Moisés registra a gravidade da idolatria e da imoralidade e a necessidade de santidade. Também demonstra a fidelidade de Deus à sua palavra. Deus cumpriu a sua palavra e preservou aquela geração mais jovem, enquanto conduziu aqueles que não creram nele a morrerem no deserto. Também vemos que Deus não desampara o seu povo. Por mais que Moisés não tenha santificado ao Senhor diante da rocha, o Senhor levanta uma outra liderança. O Senhor manterá o seu plano, fará de Josué agora o novo líder, aquele que conduzirá o povo de Israel à terra prometida. Ao olharmos para Finéias e seu zelo, nós podemos ver um vislumbre da justiça que há em Cristo. Cristo é aquele que realiza a expiação perfeita pelo pecado do seu povo. Cristo também pode ser visto na história de Josué como sucessor. Josué sucedeu Moisés para conduzir o povo à terra prometida. Cristo é o líder que não é substituído. Moisés passou, Josué também passará, mas nós vemos que Cristo permanece para sempre. Ele é aquele que verdadeiramente conduz o seu povo para o descanso, como o autor dos Hebreus nos diz.
Nós agora temos a esperança de um descanso por sermos conduzidos por Cristo, por aquele que cumpre fielmente a promessa, por aquele que é eterno e que não passará. Por isso, nós devemos aprender com o erro de Israel e não andarmos no pecado. Devemos fugir da idolatria e do pecado. Devemos saber que Deus exige justiça da nossa parte. Devemos viver, portanto, de modo justo. Além disso, também devemos confiar na fidelidade de Deus. Um Deus que preserva o seu povo, que cumpre suas promessas, que concede a nós um líder como Cristo, aquele que conduz perfeitamente o seu povo ao descanso. Que o nosso coração confie em Cristo, que a nossa esperança esteja em Cristo, que nos conduz ao descanso.